Quero cumprimentar todos os participantes, os frequentadores do nosso canal Revelações do Reino, Segredo do Reino. Uma boa noite. Quero dizer para você que eu estou feliz por poder falar contigo, mostrar a você que a nossa vitória, ela tem um caminho. Se você prestar atenção, todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, Ele nos dá uma condição para receber aquilo que Ele está nos prometendo. Todas as vezes que Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos, Ele cria um caminho para que nós possamos galgar o nosso objetivo, alcançar o nosso objetivo, seguindo aquele caminho, cumprindo aqueles mandamentos. E muitas vezes isso passa despercebido. E a gente não consegue cumprir, primeiramente, porque não conhecemos. Segundo, porque não temos paciência para buscar conhecimento do reino de Deus. Quero trazer uma mensagem para você reveladora. Do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Onde Deus nos revela o segredo do milagre. O segredo da cura. E às vezes a gente fica sofrendo, procurando um motivo para aquela luta, para aquela batalha, e o único culpado somos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 11. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele fala acerca dos fariseus. E os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus fala em parábola. Jesus responde que a parábola é porque o reino de Deus não é para todos. Não é para todos. O reino de Deus é preparado para aqueles que querem seguir Jesus, que querem servir Jesus e que querem viver Jesus plenamente. E ele diz assim, no versículo 9, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Acerca-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que ele fala por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dados. Jesus está falando de quem? Os discípulos e os religiosos, que estavam ali presentes, os doutores da lei, que estavam ali firmado na lei, firmado no seu conhecimento natural. Só que Jesus era o próprio Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, conhecia todos os segredos do reino e estava revelando para os seus discípulos o segredo do reino de Deus. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Irmãos, há uma grande diferença, escutar e ouvir. Aquele que ouve, ele pratica, ele vive aquela experiência, ele vive aquele ensinamento, ele começa a criar um caráter de Deus, a formar um caráter do Espírito Santo, começa a ser diferente, porque ele começa a ser conduzido pelo Espírito Santo. Há um grande equívoco nós acharmos que o Espírito Santo apenas nos visita. Não, o Espírito Santo ele mora em nós, ele habita em nós. Nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Quando nós se batizamos, o Espírito Santo se apodera de nós e começa a formar em nós o caráter de Deus. Isso é um grande segredo do reino de Deus que poucos conhecem. Mas é importante a gente saber que o Espírito Santo não é apenas um visitante, ele é um morador, um habitante do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Então, Jesus ele revela para os discípulos que para os doutores da lei, os fariseus, ele falava por parábola. Para quê? Porque eles não eram ainda merecedor de conhecer os segredos do reino de Deus. Mas os discípulos eram. E ele diz no versículo 12, aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então ele está falando do reino de Deus. Que aquelas pessoas que se achavam conhecedor de tudo,
não tinha Deus, ele tinha apenas conhecimento. E até aquilo que o conhecimento deles seriam tirado pela presença do Espírito Santo, pela presença da revelação do reino de Deus. No versículo 13, porque isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E não acontece isso, irmãos. Nós vemos igreja aí que faz milagre, ressuscita, pessoas são curadas, vomitam o câncer. Enquanto outras igrejas apenas dançam, pulam, cantam, mas não acontece nada. Por que isso? A diferença está nisso. Aquela que pratica a Bíblia, que vive a Bíblia, que ocupa o tempo do culto para anunciar o reino de Deus, para revelar a verdade de Deus, os milagres acontecem. Porque o milagre, ele vem da palavra. É com a palavra que nós podemos vencer as forças do mal. É com a palavra que nós podemos destruir as forças do mal. Deus, ele nos escolheu para ser a imagem e semelhança dele. Ele nos escolheu para ser um instrumento na mão dele, praticar a verdade dele. Se você prestar atenção, o versículo 14 é revelador. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Quantas vezes a gente vê o milagre, a gente vê as pessoas necessitando de um milagre, nós temos a arma na mão, somos de Deus, e não sabemos como realizar aquele milagre, como fazer aquele milagre. Porque a Bíblia é bem clara, em João 14, 12, a palavra de Deus diz assim, aquele que crê fará as obras que eu faço, fará maior que esta, porque eu vou para o Pai. Jesus ali, ele não determina quem vai fazer, não, ele determina somente aquele que crê. E muitas vezes nós não temos fé para realizar o milagre que a pessoa precisa, nós não temos fé para realizar aquilo que a pessoa precisa para vencer o câncer, para vencer uma doença incurável, para vencer o mal. E a gente temos as armas na mão, mas não praticamos, que é a Bíblia. Olha aqui o versículo 15, que revelação tremenda, ó. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que não somos curados? Porque muitas vezes estamos com o coração endurecido. Buscamos na ciência aquilo que só Deus pode dar. De repente a tua doença é espiritual. De repente o mal que está sobre a sua vida é espiritual e aquele espírito está produzindo doença no seu corpo, dores, insônia, e você está achando que é o médico. Não é o médico. É um problema de Deus, em que você tem que buscar a Deus, preencher o seu coração, o seu corpo com a presença de Deus. Jesus diz, quem precisa de médicos são os doentes. Doente. Muitas vezes você não está doente, você está com problemas espirituais. Parte B do versículo. E ouviu de mau grado com seu ouvido, e fechou os olhos para que não veja os olhos. Quantas vezes, meu irmão, você está dentro da igreja, louvor, adoração, você está cheio de poder, de autoridade, mas quando vem a palavra de Deus, você sai de dentro da igreja. Então você está ouvindo a palavra de mau grado, você não está interessado em aprender, você não está interessado em compreender as coisas de Deus, porque somente através da palavra de Deus você pode ter um encontro verdadeiro com Deus. Somente através da palavra você pode buscar o segredo do milagre, o segredo do reino de Deus, ter uma comunhão com Deus sobrenatural, perfeita, e fazer a diferença aonde você estiver, em nome de Jesus. Na parte C do versículo, a palavra de Deus é assim, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. Isso é ouvir. Você ouve a palavra de Deus com o ouvido, mas compreende ela com o coração. Por quê? Porque o teu coração está cheio da presença do Espírito Santo. Está cheio de desejo
de entrar no reino de Deus e fazer parte dele. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, se ouvires, comereis, se creres. Se ouvires e creres, comereis o melhor dessa terra. Então você tem que ouvir e acreditar. Não basta somente escutar, entrar de um lado e sair do outro. Você tem que ouvir e acreditar. E vai comer o melhor dessa terra. Então, no versículo, a última parte do versículo diz assim, compreenda com o coração e se converta, para que eu os cure. Então, o milagre ele vem com a conversão. Quando você converse o teu coração, uma fé sobrenatural, não tem doença que resiste, não tem mal que resiste. Quando Deus consegue alcançar o seu coração com a verdade da Bíblia, o mal desaparece, ele foge, ele bate em retirada, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. É importante, meu irmão, que você receba a palavra de Deus. Que você creia na palavra de Deus como ela é. Para que o mundo saiba que existe um Deus na sua vida. Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Use ela no momento de dor, use ela no momento difícil, use a Bíblia como escudo para você vencer os males do dia a dia, para você vencer as enfermidades, para você vencer aquilo que te incomoda. Essa palavra vai mudar a sua vida. Ouve e compreenda com o coração. E você vai ver que seus dias serão melhores. E o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Eu deixo essa palavra para ti, para que você possa, a cada dia, se tornar uma pessoa melhor, acreditando no Evangelho de Cristo e na verdade do Senhor, em nome de Jesus. Fique com Deus, muito em breve nós voltaremos com mais mensagens para você. Visite o nosso canal, deixe lá seu likezinho, se inscreva, para que nós possamos continuar juntos e alcançar o nosso objetivo, que é divulgar o Evangelho. Até lá, fique na paz.